Olá, meu nome é Kathleen Lippel e eu tô aqui hoje para falar sobre maternidade intencional. Eu tenho 33 anos, tenho 3 filhos, tenho gêmeos de 8 e um de 6, sou casada há 14 anos e sou designer industrial de formação. Quando eu me casei, que eu estava no meio da minha faculdade, eu resolvi me casar, porque eu sempre tive um sonho de casar, ter uma família. Então eu casei com 19 anos e fui morar no interior de Santa Catarina aqui para acompanhar meu marido. Chegando lá, né, não conhecia ninguém, não tinha o que fazer, eu decidi ir atrás da minha realização profissional. Então eu juntei um pouquinho da experiência da minha família com comércio, com a minha formação em design e abri a Casa de Baunilha, que era uma junção de tudo que eu amava, de tudo que eu tinha visto de lindo ao redor do mundo, todas as inspirações, criações minhas, uma curadoria também especial de itens que eu considerava itens de charme, enfim, foi um sonho para mim. E desde lá, né, eu fiquei 8 anos aí como lojista de decoração e presentes. Eu experimentei muitas coisas boas na minha vida profissional, muitas realizações, mas depois de alguns anos eu trouxe a minha loja para Balneário Camboriú, que é onde eu moro hoje, e no início da pandemia eu senti no meu espírito uma instrução que eu deveria parar, né, naquele momento ali com a loja, com o projeto né, profissional, que eu deveria começar uma nova fase na minha vida. Não foi tão fácil tomar essa decisão, mas eu decidi obedecer, entendi que era realmente Deus me instruindo a fazer isso, e aos poucos eu fui ali reduzindo, até que de fato encerrei toda a atividade. Como eu sou designer industrial, eu tinha uma linha de marca própria, né, desenvolvida, desenhada por mim, e eu achava que eu ia ficar pelo menos nessa linha, né, após o fechamento da loja física, mas eu fui vendo que nem ali não era mais para eu estar nesse momento. E de repente eu me vi em casa, né? Eu casei já sempre nessa loucura, enfim, né? Essa loucura que o mundo aplaude tanto, né? As mulheres que vivem nessa correria. Então, quando eu me vi em casa, eu fiquei no começo um pouco em crise, tentando entender o que Deus tinha para mim. Eu sempre terceirizei tudo na minha casa, né? Mesmo sendo uma mãe bem presente, eu sempre dediquei muito tempo de qualidade para os meninos, na parte da manhã, eu nunca ia trabalhar, ficava com eles, enfim. Mas, na verdade, né, o meu negócio, ele sugava muita energia minha, né? E de repente eu me vi em casa, falei, e agora? Como é que eu vou ter que aprender tudo do zero, né? E aos poucos eu fui sentindo paz, fui percebendo que era isso mesmo. E até que chegou num ponto que hoje eu falava antes que eu precisava, né? Eu achava que eu precisava dessa realização profissional para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa. E hoje, depois de tudo isso, desse processo que Deus me fez passar, hoje eu vejo que eu não preciso. Eu me sinto muito plena e realizada, cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos. Se eu quiser ter o meu negócio, eu vou ter minha realização profissional, mas eu não preciso dela para ser plena. A minha plenitude já está em cumprir o meu propósito de vida, em estar educando meus meninos, em estar cuidando do meu lar, né? Sendo a guardiã do meu lar, enfim. E hoje eu estou ensinando sobre isso para outras mulheres. Vocês devem conhecer a Mentoria do Lar. Já temos algumas turmas que aconteceram aqui em casa, está acontecendo uma agora, nesse momento, nesse período da minha vida. E eu posso compartilhar, né, isso que eu experimentei com outras mulheres, inspirar elas também a entender esse valor de deixar um legado não só profissional, né? Eu sempre, como designer industrial, eu sempre imaginava, né, meu sonho era criar um produto que fosse vendido no mundo todo, né, no Brasil todo, no mundo todo. Esse seria o ápice para um designer que cria produtos, né? E eu achava que tinha que ser isso. E hoje, quando eu me vejo treinando meus filhos, educando meus filhos
para o mundo, eu vejo, uau, que legado maior do que esse, né? Do que deixar, no meu caso, eu tenho 3 flechas na minha mão, três homens que poderão mudar, né, a sociedade, poderão impactar o mundo com as boas novas e, né, sendo homens de Deus. Então é muito gratificante. Acredito que esse é o maior legado que uma mulher pode deixar, né? Esses dias eu li uma frase que eu achei muito interessante que fala assim: os nossos filhos não são a distração do trabalho importante, eles são o trabalho importante. Eu não sei o autor, senão eu daria crédito aqui, mas eu achei muito interessante porque se a gente não parar para olhar de forma intencional a nossa maternidade, no sentido de educar os nossos filhos, de formar o caráter deles, quando a gente menos percebe, a gente está enxergando eles como um atrapalho, como uma distração, mas não, Deus nos deu eles de presente para que a gente possa entender, né, a honra, o privilégio que é educar eles, né, nos princípios bíblicos. Enfim, é um desafio grande hoje em dia, a gente sabe que não é fácil, mas eu creio mesmo que com a ajuda de Deus tudo é possível. Eu preparei alguns tópicos aqui para a gente conversar sobre maternidade intencional. O primeiro é que a nossa capacidade vem de Deus, né? Eu falei antes aqui, não tem como achar que dá para fazer isso sozinha, com a nossa força, somente com conhecimento humano, ou lendo, ou pesquisando, não. A gente precisa da ajuda de Deus. Então, não tenha vergonha de pedir para Deus capacidade, sabedoria, e a Bíblia fala que se a gente pedir, Ele vai nos dar. Então, eu acho muito importante pedir a ajuda de Deus, e eu sei que Ele vai ajudar, porque Ele tem interesse nos nossos filhos. Às vezes eu estou conversando com os meninos, ensinando algo para eles, e eu percebo que as coisas fluem de uma forma, e eu falo coisas que nem eu mesma tinha capacidade para falar, mas Deus flui através da nossa vida, né, por interesse no futuro deles. Então, se você se colocar nessa posição de aprendiz, de dependência de Deus, tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias como mãe. Segundo ponto, entender que a gente é mãe coach, né? Eu me vejo como mãe coach. Coach o que é? Treinadora, né? Então a gente tá ali o tempo todo treinando, ensinando, corrigindo, e isso tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser um desafio, tem que ser uma coisa boa. A gente tem que encarar isso como um projeto que nos traga alegria, né? E hoje eu tenho 3, então para mim até eu me sinto mais treinadora ainda, porque eu já tenho praticamente um time aqui em casa. Então é muito bom, porque as crianças, eu sempre falo, é gratificante ensinar eles, porque você fala uma vez, eles entendem, começam a praticar e já ensinam os outros, né? Então é uma coisa muito, se você realmente faz isso de forma intencional, né, com a capacidade que Deus te dá, as coisas fluem de uma forma extraordinária. E é uma sensação incrível quando você vê que eles entendem algo e já começam a praticar e ensinar a outros. Outro ponto muito importante, né? As crianças precisam se sentir amadas. Talvez essa seja uma dos principais alicerces da criação dos meus filhos aqui em casa. Eu e meu marido, a gente gosta muito disso. Tem um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. Muitas de vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido falar. Se não, pesquisa aí, compra esse livro que é maravilhoso. E ele fala o seguinte, que para uma criança ser bem-sucedida no futuro, seja ela no âmbito profissional, no âmbito familiar, emocional, ela precisa se sentir amada, né? E eles dão um exemplo como se a criança tivesse ali um tanquinho que precisasse estar sempre cheio de amor, né? E existem 5 linguagens, diferentes linguagens do amor, que a gente precisa dar um pouquinho de cada para que elas se sintam amadas, porque todo pai, toda mãe ama seu filho. Mas muitos filhos não percebem esse amor dos pais e não se sentem amados. E isso vai desencadear uma série de problemas. Inclusive, eles podem replicar essa sensação de não se sentir amado pelos pais, também não se sentir amado por Deus. Então, é muito, muito importante. Eu considero, assim, uma das coisas mais importantes na criação dos filhos esse entendimento da importância dos filhos se sentirem amados, né?
quarto ponto, o limite é uma forma de amor, né? Então, às vezes as pessoas confundem e acham, não, então vou amar, amar, amar e deixar fazer o que quer. Não, a Bíblia nos diz que quem ama corrige, né? Então, se a gente ama os nossos filhos, a gente precisa dar limites, precisa corrigir. Esse é um presente que a gente dá para eles. E hoje eu vejo meus meninos assim, eles falam, eles já, mesmo no momento ali da correção, às vezes ficam um pouco chateados, mas eles entendem que aquilo ali é pro bem deles, né? Eu sempre uso o exemplo aqui da flecha, que eles são, né, como flecha, a Bíblia nos diz. Então eu falo, eu preciso aparar a flecha, deixá-la bem retinha. Vocês são a flecha, a mamãe tem que deixar essa flecha retinha, porque um dia eu vou puxar e vou soltar. E eu quero que vocês acertem o alvo. E acertar o alvo pra gente é viver, né, tudo que Jesus planejou para eles, né? Tudo que Deus escreveu para a vida deles antes mesmo deles nascerem, né? Esse é o acertar o alvo. Número 5. Blinde os seus filhos, né? A gente sabe que hoje em dia tem muita intencionalidade maligna, né, rondando a vida dos nossos filhos em diversas frentes, em diversas áreas, né? Se você deve estar aí, você que tem filho deve estar antenado, deve estar sabendo que todo dia surge um filme novo que tem intencionalidade maligna, um jogo novo, um youtuber novo. Então, até na escola a gente tem que cuidar muito, porque existe uma agenda, existe uma intencionalidade para destruir, né, as nossas crianças, destruir o conceito de Deus dentro das nossas crianças, e isso é feito de forma intencional de várias frentes. E se a gente não for mais intencional ainda nas nossas casas, né, ensinando eles a forma correta, antes que venha essa informação errada, eles vão acabar absorvendo essa informação errada como se fosse correta, e daqui a pouco os nossos filhos estão sendo doutrinados, né, por um pensamento maligno. Então, quando eu falo blinde os seus filhos, a melhor forma que eu vejo hoje de blindar eles é entrar primeiro sempre com o conhecimento bíblico, antes que venha um conhecimento maligno a respeito daquele assunto, né? E para isso é preciso ser intencional, é preciso ter conversas sérias com eles, conversas profundas, não é deixar a coisa rolar, né? Os nossos filhos aprendem sim com o nosso exemplo, mas é importante sim, é preciso sim a gente conversar e ser intencional na forma de ensinar eles sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do reino, sobre o que é certo, sobre o que é errado, né? Eu sempre falo para eles que a nossa base é a Bíblia, então ela é a nossa referência. Eles estudam numa escola que não é cristã, então eu preciso treinar eles diariamente para eles serem questionadores, para que eles não aceitem tudo que é falado lá sem antes questionar. Questionar como? Questionar por questionar? Não. Questionar para ver se aquilo está alinhado com a Bíblia, que é a nossa referência, né? Eu uso muito o exemplo que minha mãe ensinava comigo quando eu era criança, que falava que até o Kinder Ovo vem com um manualzinho de instruções. E imagina que Deus ia nos criar e nos deixar sem um guia de como viver, né? E ele deixou a Bíblia, que é o nosso manual de instruções, que diz o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então, ela é a nossa referência. Então, eu falo muito isso para eles, que eles tenham esse posicionamento de questionar o conteúdo que eles recebem. E hoje eu já vejo, assim, às vezes eles chegam em casa, mãe, escutei isso, tá certo ou tá errado? O que você acha? Então a gente vai daí pesquisa na Bíblia, né? Eu vou junto para eles, eles mesmos descobrirem a resposta, e é muito importante eles questionarem, né? Para que a gente possa evitar que esses pensamentos criem raiz dentro deles, né? Pensamentos malignos, que não estão alinhados com o nosso jeito de viver, né? Como cristãos. Número 6, planeje-se, né? Quando a gente tem um projeto pessoal, a gente se planeja, faz cronograma, faz tudo. E a gente tem que entender que
na criação de filhos também a gente precisa se planejar, a gente precisa fazer uma agenda intencional, né? Eu tenho 3 filhos, então eu acho muito importante ter tempo de qualidade individual. Então tem um dia da semana que eu saio com um filho só. E a gente vai fazendo um rodízio ali, e aquele momento é um momento muito especial sempre, porque é ali que eles se conectam diretamente comigo, ali eles me contam coisas que eles nunca me contariam perto dos irmãos ou ali na dinâmica da casa. Então é muito, muito especial, eles se sentem muito amados. Eu me sinto muito bem, porque parece que ali a gente conhece uma parte do nosso filho que a gente não conhece no dia a dia, na coletividade. Então, planeje seu dia, planeje sua semana para que você tenha esse tempo intencional para educar, para ensinar, né, os teus filhos. A gente tem também um costume, um dia na semana, eu tenho um café da manhã que eles não têm nenhum compromisso, normalmente eles têm muita atividade, e que eu faço uma panqueca. E daí eles me ajudam a fazer a panqueca, é um café da manhã que o meu marido não tá, geralmente, é o nosso momento. E ali surgem muitas coisas, eles contam muitas coisas que aconteceram na escola, enfim. Eu vejo que é um momento muito especial e se não fosse planejado, não aconteceria. Número 7. Nós sabemos o que é melhor para eles, né? Então, eu vejo muitos pais hoje em dia deixando os filhos tomarem suas próprias decisões. A gente entende que nós sabemos o que é melhor para eles, né? Então, por exemplo, ler a Bíblia, coisas simples como ficar de pé na hora do culto, na hora do louvor, louvar a Deus. Será que a gente tem que deixar eles decidirem, ficarem à vontade, não podemos forçar eles a fazer isso? Ou a gente tem que forçar e, de certa forma, eu gosto de usar essa palavra bem polêmica mesmo para fazer todo mundo refletir, obrigar os nossos filhos a fazerem isso? Porque, vamos pensar, se teus filhos, você sabe que eles precisam escovar os dentes, tomar banho todos os dias, você deixa eles decidirem se eles querem fazer isso? Ou você força eles a fazer isso, obriga eles a fazer isso, porque você sabe que isso é o certo, que isso precisa ser feito, que isso, a sobrevivência, a saúde deles depende disso, né? Então, a mesma coisa com as coisas de Deus. Se a gente entende que isso é importante pro futuro deles, pra sobrevivência deles, né? A gente precisa, sim, forçar, às vezes até obrigar. Eu sei que é polêmico essa palavra, parece, mas é assim. E hoje, os meus filhos estão com 8 anos, eu entendi isso não faz muito tempo, faz 1 ano mais ou menos. Eu sempre deixei eles, por exemplo, na hora do culto, ficarem sentados e, enfim, não queria forçar. Depois que eu entendi isso e comecei a, de forma intencional, corrigir eles, pedir para eles ficarem de pé. E no começo foi chato, eles olhavam pra mim, tipo, né, que chato, enfim. Mas hoje eu já vejo eles louvando a Deus de forma natural, né, sem precisar ficar cobrando, sem precisar forçar. Os meninos esses dias quiseram levar a Bíblia para a escola, eles estão lendo a Bíblia na hora do intervalo deles, inspirado por uma outra amiga minha, uma filha de uma amiga minha maravilhosa que também estava fazendo isso. Então, é importante sim as coisas, para criar um hábito, é importante a gente também às vezes forçar um pouquinho e depois as coisas vão se tornando mais naturais. Então, se a gente tem essa noção da importância que é, né, ler a Bíblia, ter uma comunhão com Deus, adorar a Deus que é o nosso Rei, a gente precisa sim ser intencional nisso. Faça tudo com amor e excelência, né? Isso é uma coisa bem básica para nós cristãos, mas é importante a gente relembrar, né? Porque a gente precisa entender essa missão da maternidade como realmente algo muito especial, que deve ser feito com excelência, né? Com amor, não é como se fosse para o Senhor, né? Não é assim de qualquer jeito, deixa as coisas acontecerem, eles vão aprender olhando a gente, né? Não é fácil, às vezes a gente tem que parar tudo, né? Às vezes eu tenho que largar meu prato de comida para ir lá, conversar, corrigir. Essa vamos dizer assim, é o mais difícil. O mais fácil seria ignorar, né? Ignorar que tá tendo alguma coisa, continuar comendo. Mas
eu decidi fazer isso de forma, né, com excelência e com amor. Então, é muito importante a gente lembrar disso. O nono ponto, né, que eu lembrei que é algo que eu faço aqui que eu gosto muito e eu acho muito poderoso, são as declarações proféticas, né? A gente, quando tá indo pra escola com eles, quando eu tô indo levá-los à escola, eu vou ali declarando palavras, né? E eles vão repetindo. Eu falo assim: eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou inteligente, eu sou um ótimo amigo. E eu vou falando e eles vão repetindo e eles vão acreditando naquilo. É incrível como eles vão... aquilo vai se tornando verdade para eles. E eu creio que essa parte das declarações proféticas é uma arma muito poderosa, né, a nosso favor e que a gente acaba não usando tanto. Experimente isso com os teus filhos que você vai ver transformações incríveis. As nossas palavras têm muito poder, né? E a gente, como pais, mães, enfim, nós temos muita autoridade na vida dos nossos filhos. Então, a gente procura aqui em casa sempre não falar palavras de maldição para os nossos filhos. Mesmo que eles façam algo em que a gente poderia ali falar uma palavra de algo que eles fizeram. Por exemplo, se eles deixaram de arrumar o quarto, eu vou lá e não falo pra eles: vocês são bagunceiros, vocês são preguiçosos. Eu falo sempre o contrário, né? Eu falo assim: vocês são muito organizados, vocês gostam das coisas limpas, organizadas, eu acho que vocês estão esquecendo quem vocês são. Aí eles ficam todos preocupados, tipo assim, precisamos manter a nossa reputação, então vamos organizar o quarto rapidinho, né? Então, assim, evite falar palavras de maldição pro teu filho, tipo, você é bagunceiro, você é desobediente. Não, eu sempre coloco o contrário. Você é obediente. Talvez você tá esquecendo quem você é, mas você vai lembrar e você vai obedecer, porque você é assim. Declara palavras de bênção e você vai ver a transformação na vida dos teus filhos. E por último, você é abençoada por ter filhos, né? A gente tem que se sentir, assim, muito privilegiada por poder ser mãe, por poder, né, formar o caráter de um ser humano. Eu acredito que isso é uma coisa que não tem comparação no mundo, como eu falei no início. Nenhum sucesso profissional na tua carreira pode se comparar, né, ao você ver depois, quando você for mais velha, o teu filho, a tua filha, né, seguindo os caminhos do Senhor, acertando o alvo, cumprindo todos os projetos que Deus planejou para eles. E eu creio que você fazendo isso de forma intencional, você vai colher, né, todas as sementes que você plantou, você vai colher na adolescência, na juventude e até na velhice deles, depois quando eles forem pais, né? Quando você for avó. Eu declaro isso também na vida dos meus filhos, que eles vão ter uma adolescência maravilhosa, que eles vão ser meninos que não vão ser rebeldes, não vão se rebelar contra os pais, nem contra Deus, que eles vão continuar servindo a Deus na igreja durante toda a adolescência deles, né? Porque o mundo fica falando que adolescente é rebelde, isso todo mundo tem que passar, mas não. Existe o poder de vida e de morte na nossa boca, que a gente saiba usar a nossa boca, usar todo o nosso potencial e fazer esse trabalho com excelência e com muito amor. E eu quero encerrar aqui com um versículo que fica em Provérbios 22:6, que diz: ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Acredite nisso. Muito obrigada!